Inspira pelo seu nariz, solta pela sua boca. Inspira pela sua boca e solta pelo seu nariz. Inspira pelo seu nariz e libera pelo nariz. Inspira pela boca e solta pela boca. Trazendo a consciência da presença, a força da unidade, a oportunidade do reconhecer-se fonte da própria mudança, a oportunidade que todos nós temos aqui de usufruir do que verdadeiramente somos. Lá no início, quando eu e Enéas começamos a conversar sobre os assuntos que regem todos esses eixos principais que vem trazendo fonte rica de conhecimento a todas e a todos, nós experienciamos a oportunidade de compreendermos que cada vez mais se torna urgente e necessário a transformação da consciência do ser humano encarnado. E por que a gente fala que se torna cada vez mais urgente a consciência do ser humano encarnado? É porque cada vez mais a porta vai ficar estreita. E não somos nós que estamos falando. É o reflexo de tudo que vem acontecendo pela manifestação do próprio tempo em si. Em consagração às próprias palavras de todos os livros sagrados, sejam eles orientais ou ocidentais, sejam eles religiosos ou não, é uma percepção do ser humano de que algo precisa mudar. Mas o que precisa mudar no ser humano? É a sua consciência? Não, a sua consciência, ela é fonte pura de sabedoria. Ela é a própria reverência da fonte em nós. O que precisa expandir? É a tua consciência? Não. A consciência é imutável. Ela é constante, ela não tem início e ela não tem fim. É por isso que a gente precisa transformar. Transformar é pegar uma coisa e dar outro significado a essa mesma coisa. É quando nós pegamos a ferramenta do martelo, que sempre batemos de um lado e descobrimos que ela também serve para retirar os próprios pregos dessa cruz que carregamos. O que a gente está fazendo aqui não é nada diferente do que várias outras pessoas estão fazendo no momento. Vários outros grupos ao redor do planeta, desde o início dos anos 2000, outras instituições como o Oneness, até mesmo outras instituições ligadas ao yoga, outras instituições ligadas a mestres, sejam eles vivos ou não, começaram a convocar os seus devotos, os seus discípulos, a
comungarem de uma oportunidade da criação de comunidades de luz. As religiões hoje estão fazendo esse papel também. O próprio budismo tibetano, as comunidades das próprias testemunhas de Jeová, os evangélicos, estão chamando. Olha, vamos olhar para isso. Só que uma instituição ainda não está fazendo isso. E por quê? Porque como a instituição detém grande parte da consciência ocidental escravizada e uma pequena parcela da consciência oriental escravizada, ela implantou programações suficientes para que os seus fiéis não levem a sério o processo que já se instaurou, ao relógio que já está contando, as engrenagens que já estão girando, a força motriz que rege o ápice da transição planetária. É por isso que nós sentimos essa dormência. É por isso que nós queremos agir. Nós temos o impulso de agir, mas nós não buscamos agir. Porque na programação de aprisionamento por meio das instituições religiosas, te fizeram acreditar que quem vai salvar você ainda vai chegar, ou que você depende de algo externo para expandir o que você já é. E você perde a tua salvação por acreditar potencialmente que isso está fora de você e fora do seu alcance. Não acreditem nos fenômenos, mas como toda boa ilusão, que eles existem. Que vazai, vazai. Quer trazer algo? Boa noite. Então, tudo isso, né, todo esse conteúdo que está vindo, veio na aula passada, a gente vai acessar hoje também todas essas informações, a gente trabalhando o nosso intelecto, trabalhando a nossa mente, não é nem um pouco sobre a transição planetária, é sobre você. Namastê. Boa noite, Enéas. Boa noite, pessoal. Namastê. Sejam todas e todos muito bem-vindos. Boa noite, Saulo. Boa noite, Angélica. Boa noite a todos e a Segundo todas. encontro. Ok. Boa noite a todos e a todas. Boa noite, Saulo. Boa noite, Angélica. Eu faço minhas as suas palavras, Angélica, ao dizer que, ao trazermos aqui o conteúdo da transição planetária em si, o que a gente está fazendo em paralelo, ao mesmo tempo, é um convite direto para que as pessoas possam trabalhar suas consciências, suas vontades,
seus quereres, suas aspirações, mais que desejos. As aspirações é o que interessa, no final das contas. Aspiramos ser pessoas melhores, aspiramos causas nobres, né? Trabalhar com causas nobres, defender causas nobres, e desejamos alimentos, né? Sexo, etc, etc. Então, são gradações do desejo que precisamos trabalhar nesse nosso momento em que é preciso transformar nossa consciência, assim, né? Eu concordo com o Saulo, do ponto de vista dele, é claro, ele sendo a fonte, tudo tem um outro aspecto bastante diferente do nosso aqui de encarnados, e o fato é que precisamos perceber que a nossa reação ao que virá só pode ser fundamentada nos alicerces da espiritualidade. Não há outro tipo de caminho face ao que irá acontecer com todos nós, face ao que já está acontecendo, né? O Saulo falou da questão do ápice, né? Clímax ou auge da transição planetária. Eu me refiro especificamente a essa etapa do processo de transição planetária. Daqui a pouco eu vou abrir mais o verbo, mas eu gostaria agora de ressaltar esse fato que a Angélica nos trouxe, que é extremamente importante, segundo o qual é a forma como a gente vai reagir ao que vem por aí, que vai definir, inclusive, se somos joio ou trigo, se somos a parte boa da colheita ou se somos exilados, né? Futuros exilados do planeta, porque a coisa mais importante que vai acontecer é essa seleção entre joio e trigo, e nesse contexto, os momentos finais da nossa civilização, porque é disso que se trata, são o nosso teatro, a nossa arena bélica, como seja, como queiram chamar, né? São basicamente o campo de provas que estamos agora a necessitar para sermos os trabalhadores dos últimos dias e cumprirmos com diversas e múltiplas tarefas, todas elas, no nosso caso aqui da Sangha, referentes à ajuda, à contribuição, ao auxílio, à construção de estações de luz, que é o grande objetivo aqui da Sangha e da família, de Saulo e família, porque, no fundo, o que se está pretendendo é amealhar as condições mínimas para, a partir do plano material aqui na Terra, e notem que é necessário que existam pessoas encarnadas para executar determinadas operações que nos propomos a fazer no futuro, né? Isso deve estar claro, e são operações que vão garantir, por exemplo, antes que alguém me pergunte o quê, eu vou logo ao objetivo, ao resultado final de algumas operações. Algumas dessas operações, quer sejam mágicas, quer sejam ritualísticas, vocês podem chamar como é que vocês quiserem, né? Operações feitas de trocas energéticas, emissões, transmissões, retransmissões, com aparatos de natureza sensorial e energética, enfim, coisas que ainda vão aparecer no futuro. O resultado, dentre outros dessas operações, por exemplo, é a salvaguarda de áreas inteiras de terra, de áreas inteiras que serão resguardadas de uma onda basicamente devastadora que virá com o advento do auge, ápice ou clímax da transição planetária. Para quem não sabe, esse ápice, auge ou clímax é o período de alguns poucos anos em que uma devastação material se processa em toda a sua intensidade, né? A Sangha tem recebido dados, informações, tem recebido alguns tipos de informação, por exemplo, né? A China, que nos ouve aqui, sabe disso, referente, por exemplo, ao que sobraria, para que vocês percebam do que a gente está falando, o que sobraria de pessoas encarnadas ao final do processo de auge, transição ou clímax da transição planetária. E dos, sei lá, 10 a 12 bilhões de pessoas com B de bola, podemos chegar a alguns poucos milhões, segundo informação amealhada recentemente, aqui na própria Sangha, né? Existem 4 questões que precisamos responder ao longo das nossas aulas aqui, das nossas palestrinhas, e são basicamente o que vai acontecer. Transição planetária, o que é, como funciona, por que tem que ser assim, né? E quando vai acontecer. A questão toda refere-se também à urgência do tempo. O Saulo abriu a fala dele, lembro vocês, falando, no fundo, da urgência do tempo, porque os tempos são chegados efetivamente. É preciso que façamos nossas escolhas, porque não vai ter muro. Eu vou sentar de um lado de um muro ou de outro, tá?
E são tão poucas as pessoas que estão dispostas a fazer alguma coisa mínima que seja para ajudar, para contribuir, que tem sempre muito trabalho, tem sempre muito projeto, pelo menos aqui na Sangue é assim, e ao longo dos outros grupos que estão buscando fazer alguma coisa a respeito, né, para serem as sementeiras do futuro, da futura civilização, para serem, basicamente, para honrarem a oportunidade de servir a oportunidade do trabalho redentor, cada um à sua maneira, cada um realizando uma parte da obra, uma parte do plano divino, no final das contas é isso, é disso que se trata. E nesse contexto é preciso que nós consigamos, portanto, ampliar nossa consciência, transformá-la, assim como transformar não só intelectualmente as informações que nos chegam em conhecimento que seja útil, que tenha utilidade, porque o conhecimento só pode ter essa acepção verdadeira quando tiver o condão de ser útil, de nos ajudar em alguma coisa, de nos auxiliar em algum processo decisório, por exemplo. E a questão do quando, por exemplo, assume efetivamente um outro patamar, digamos assim, de ciência e consciência a partir do momento em que, de facto, né, existem já publicações de alguns autores, inclusive espíritas, que trazem algumas datas, né? Portanto, esse grande paradigma de não vou trazer data porque isso não existe, e a maioria das pessoas usa isso até como desculpa. Não vamos falar de data porque as datas são móveis. Essa é a grande verdade. Uma das razões pelas quais não se pode falar de data é que as datas são móveis, e isso era razão suficiente até alguns anos atrás. Não é mais razão suficiente, explico a vocês por quê. Segundo as nossas avaliações, segundo as informações que temos, estamos muito próximos da chegada dessa parte mais devastadora, materialmente falando, da transição planetária. Por isso que existe pouco tempo, né? Quanto? Em torno de uma década e meia, se tanto, ou coisa que o valha. Mas, de fato, é preciso falar, por exemplo, do ciclo astrológico de Saturno, é preciso reenfatizar essa história, porque mesmo que as datas que a gente chama de marcos temporais atrasem ou se antecipem um pouco, né? Temos, por exemplo, 2027, 29 e 36 como 3 marcos temporais fixados a determinados eventos. 2027, uma nova praga pior que a lepra, né? Eu já contei essa história no vídeo passado, na aula passada, no nosso encontro passado. Vamos avançar um pouco mais em relação a tudo isso, né? E acrescentar novas nuances, né? Novas camadas de informação e novidades aqui nessa nossa história que precisamos contar a vocês. Portanto, há uma história que precisa ser contada que aconteceu comigo, né? Existe uma revistinha chamada Acendedor ou Reformador, uma coisa assim, não lembro o nome porque ela está perdida. Eu a comprei junto com um lote de revistas da década de 70 e nela havia um artigo interessantíssimo e super raro. Depois eu perdi a revista em meio à minha biblioteca, movi a minha biblioteca do andar de baixo para o andar de cima lá de casa, mas não achei a revistinha ainda. Mas é basicamente o seguinte, é uma conversa, a vida entre Emmanuel, através de Chico Xavier, e 2 próceres, né? duas entidades luminares do jornalismo brasileiro da década de 50. No caso, Jean Manzon, um documentarista francês que já havia se radicado no Brasil, e Davi Nasser, né? Criado nos Estados Unidos, né? Mas com nacionalidade brasileira, etc., jornalista de peso também. E há uma história bastante interessante que vale a pena ventilá-la rapidamente, né? A dupla foi para Pedro Leopoldo, Uberaba, não me lembro aonde, querendo desmascarar Chico Xavier. Achavam que ele era um engodo, e ele, na época, nosso amigo Chico Xavier estava lá vendendo e colocando algumas palavras carinhosas, né, nas partes internas dos livros que ele vendia, né? Ele já tinha escrito mais de 2 ou 3 centenas de livros por essa época, isso era década de 50, por aí, no final da década de 40, início da década de 50. Eles chegaram lá e combinaram entre si, já que Jean Manzon era francês de nascimento, falava francês com fluência, e Davi Nasser tinha se criado nos Estados Unidos e falava inglês com fluência igualmente, tinham combinado se passar por turistas, né? Se passar por estrangeiros que não falavam português, e diziam o seguinte: se o Chico Xavier não notar o nosso engodo, a gente vai ter provado que ele é uma fraude. Era simples a tese deles, né? Fizeram exatamente isso, entraram lá no Centro Espírita, com muita mímica, dizendo não falamos português, tal, papapá, dizendo lá com mímica, etc. Chamaram a atenção lá do Chico Xavier, que o chamou para a cabeceira da fila,
pegou 2 livros, né, e deu-lhes os livros, escreveu alguma coisa rapidamente na contracapa de cada livro, deu-lhes os livros, né, deu-lhes um tchauzinho, né, tipo uma benção, tipo, olha só, vocês queriam os livros, vocês já conseguiram, né, então podem ir embora, vão com Deus, etc., papapá. E ele continuou a vender e assinar os outros livros, que ele tinha que fazer isso a noite inteira. Os caras foram lá para fora, o Jean Manzon e o Davi Nasser, né, e achavam que tinham conseguido desmascarar Chico Xavier, né? Essa história é bastante famosa. Pegar um avião, foram para a redação do jornal que lhes pagava por essa cobertura, né? E já na redação, reza a lenda que eles abriram lá, cada um abriu seu livro, né? Coisa que não tinham feito até então, e o Davi Nasser encontrou um texto escrito em inglês, endereçado, mais ou menos assim, to my beloved friend Davi Nasser. Em momento algum ele tinha aberto a identidade dele, para ninguém ali, naquele centro espírita. Jean Manzon, quando abriu o seu exemplar, estava lá uma missiva em francês, muito bem escrito, por Mon ami Jean Manzon, parará, parará. O cara não sabia onde enfiar a cara de tanta vergonha. Ambos, reza a lenda, voltaram lá para Chico Xavier, prostraram-se de joelhos, né, pedindo perdão, desculpas, e Chico Xavier disse, não, que nada, deixa isso para lá, etc. Firmou-se uma amizade a partir desse relacionamento, e eles, então, começaram a perceber que esse tal de espiritismo existe, Chico Xavier existe, Emmanuel existe, tudo isso existe. Firmou-se uma amizade em que eles trocaram muitas informações ao longo de muito tempo, né, de alguns meses, pelo menos, até que eles chegaram com um livro que está na nossa relação bibliográfica do curso Essential, que é o Mensagens do Astral, psicografado por Hercílio Mais e escrito pela entidade Ramatiz, né? Isso era início da década de 50. O Mensagens do Astral é um livro datado, é um livro que fala que tudo ia acontecer no final da década de 90, isso tudo foi adiado, foi postergado, estamos vivendo em tempo emprestado, como falado no domingo passado. E, basicamente, o que aconteceu foi que tanto o Jean Manzon quanto o nosso amigo Davi Nasser começaram a questionar Emmanuel com mais insistência, né? Com mais intensidade, querendo saber a data do fim do mundo, querendo saber quando é que ia acontecer tudo aquilo que Emmanuel dizia lá no livro Mensagens do Astral que iria acontecer. E tanto insistiram que Emmanuel gerou uma resposta que ficou registrada nesse artigo, e somente nesse artigo, que está perdido, mas eu vou achar. Ele disse assim, olha só, gente, isso é idos de 1950 e pouquinho, né? Mensagem do Astral, primeira edição, é de 51 ou 2, por aí. Emmanuel responde assim, então, olha, gente, a data exata em que vai acontecer o que vocês chamam de fim do mundo, eu não sei. Eu só sei que até 2054 tudo estará consumado. Ele jogou para daí a um século, a partir da data em que ele estava dando aquela resposta. Mas ele não fez isso só para jogar para daqui a 100 anos, para o cara parar de encher o saco. Ele fez isso também por causa do ciclo de Saturno. Saturno é o planeta da cobrança kármica, é um ciclo de cobrança kármica longa. O ciclo todo dura 36 anos e, adivinha, começou em 2017 e vai até 2053. Isso quer dizer que Emmanuel dá o ano de 2054 como ano que tudo se terá consumado, porque ele sabia que o ciclo astrológico de Saturno terminaria um ano antes, em 2053. Essa história estou contando para vocês para ser registrada de vez, né, com mais detalhes, talvez, né? Talvez eu a tenha contado muito mais en passant, fiz questão de contar com mais detalhes e de recontá-la com mais detalhes, se for o caso. Então, porque trata-se de uma prova indireta que me foi apresentada. Isso tem a ver comigo, isso tem a ver com a minha pesquisa, isso tem a ver com a minha jornada de tarefeiro dessa missão, que é divulgar essa história toda de transição planetária. Mas não quando vai ser o ápice ou coisa parecida, mas sim o que precisamos fazer para sermos trigo e não joio. Ramatiz mesmo, volto a ressaltar, eu já falei isso da vez passada, e temos que ressaltar porque eu estou secundando as palavras do Saulo aqui. O Saulo está nos dando uma grande oportunidade, eu quero que isso fique bem claro. Aqueles e aquelas dentre nós que pudermos aproveitar essa oportunidade, que pudermos aproveitar em toda a sua extensão essa oportunidade, se farão credores kármicos, né, num momento extremamente delicado das próprias vidas, sem que muitas pessoas sequer percebam isso. O processo que
existe de natureza trevosa sobre a humanidade é o de dormência. As pessoas dormem, as pessoas não percebem que caminham para o abismo. Ninguém percebe que vivemos, segundo o que eu acho, tá, os últimos anos do que a gente chama de civilização. Depois tem o quê? Acaba o mundo? Não, o mundo não chega a acabar, mas a nossa civilização acaba. De uma forma bastante trágica, inclusive por questões de natureza kármica. Ninguém estuda o karma. O porquê tem a ver com karma. E ninguém aqui no Ocidente estuda o karma. No Oriente, as pessoas sabem o que vai acontecer, né? A transição planetária tem um outro nome em sânscrito, o Saulo sabe melhor que eu, né? E, evidentemente, de forma muito sábia, a ênfase é colocada em cima do processo de separação de joio e trigo. Quem é da colheita divina, à direita do Cristo, daqueles que vão ser exilados do planeta, né? Quem ficar à esquerda do Cristo, nesse caso, né? Segundo Ramatiz, trata-se de uma maioria desse planeta, em termos populacionais, seja a população encarnada ou desencarnada, que vai passar pelo Parivartan, como diz, né, a sabedoria oriental hinduísta. O Parivartan é uma coisa que acontece de 26 e 26 mil anos, só que o atual tem uma significação muito maior, porque nunca tivemos tantas pessoas encarnadas ao mesmo tempo aqui na Terra, por exemplo, né? E nunca houve um Parivartan dessa magnitude, desse tamanho, porque tem a ver com o sistema solar como um todo. E porque nos estão sendo oferecidas tantas oportunidades que podem ser compreendidas ou traduzidas como tempo, como mais tempo, para a gente fazer o que a gente quiser com ele, ou bobagem ou coisas sábias, né? Para a gente agir com nossas palavras, ações, pensamentos e sentimentos de forma sábia ou não. De qualquer forma, mais tempo está sendo dado para a humanidade, mais tempo está sendo dado para cada um de nós. Mas isso tem um preço. Quando tiver que acontecer tudo que tiver que acontecer, vai haver muita gente depois que, por ignorância pura, vai dizer que foi a ira divina. Vai haver muita gente depois que efetivamente vai sofrer muito mais com a separação dos entes queridos, porque o próprio Ramatiz já dizia que não é nem o grau de destruição que vai acontecer, mas sim o fato de que vai haver uma separação necessária no seio familiar, ou na maioria dos seios familiares, né, em que pessoas que se amam vão ser separadas durante alguns milhares de anos, até aqueles que forem exilados conseguirem elevar sua vibração, elevar sua condição espiritual, de modo a voltar aqui para a Terra, porque ela será promovida. 50% das pessoas que passarem a viver no planeta Terra terão uma forte conexão espiritual. Hoje, essa taxa percentual é de 25%. Por isso que somos um planeta de provas e expiações. Quando formos um planeta de regeneração, essa taxa passará a ser de 50%. Ou seja, isso aqui não vai virar um paraíso, como alguns afirmam, mas vai ficar muito melhor. Eu disse na reunião passada e ratifico, volto a repetir, né? É como se a gente passasse, a grosso modo, de uma creche ou o ensino fundamental diretamente para o mestrado ou doutorado na questão espiritual, né? Existem, para vocês terem uma ideia, informações do tipo, olha, se as verdades do Cristo, né, tivessem sido aceitas no coração de toda a humanidade, encarnada ou não, no ano 300 DC, o computador teria sido inventado. E coisas que tais, né? Porque o que interessa é que, efetivamente, nós não temos, infelizmente, maturidade suficiente enquanto coletividade humana para lidarmos com os avanços científicos e tecnológicos que existem à nossa volta, que nos foram dados, né? Que nos foram granjeados com um voto de confiança de que saberíamos usá-los com sabedoria. Vocês realmente acham que isso está acontecendo? Todo mundo sabe que não. Então, chegou a hora da colheita. Mas aí é que está. Nós fazemos parte, essa é a nossa crença também, essa é a nossa tese também, nós fazemos parte do pequeníssimo grupo de pessoas que busca uma reação à altura. Que reação à altura é essa? É a ajuda, o auxílio na construção, na estruturação, no povoamento e na operacionalização de estações de luz, de estações celestes,
como quer que vocês queiram chamá-las. Outro dia eu estava conversando com o Saulo sobre a diferenciação entre ecovilas e estações de luz. As ecovilas são para você fugir do sistema e viver a vida que você quer viver junto à natureza, etc. Por aí vai, né? Não há nenhum compromisso espiritual, por exemplo, né, necessariamente inerente a uma ecovila. O que existe é o fato de que as estações de luz são ecovilas melhoradas, porque aí sim existe um compromisso de natureza espiritual com algum tipo de veia religiosa ou não, com algum tipo de conexão forte, alguma egrégora religiosa ou espiritual ou não, né? Mas, de fato, o que está acontecendo? A egrégora do budismo tibetano já está sendo transferida para o Ocidente desde a década de 70, segundo o nosso amigo Paulo Iannuzzi, né? Quando eu tenho minhas conversas lá com um verdadeiro erudito, viu, Saulo, que é o Paulo Iannuzzi, e eu procuro convencê-lo, né, de que os momentos são chegados, né? Ele é um cara meio cético em relação a isso, ele acaba cedendo alguns desses argumentos, né? Quando eu digo assim, olha, fizemos lá uma ativação numa futura estação de luz lá no norte de Minas, com base em rituais do budismo tibetano. Ele falou, puxa, isso combina, isso tem a ver com o fato de que o budismo tibetano realmente está se fixando na América do Sul, por exemplo, já desde a década de 70. Né? E a gente lembra de um monastério, se não me engano, eu não sei se é monastério tibetano, enfim, tem um templo, né, tibetano lá em Três Coroas, no sul do Brasil, que é, por enquanto, o grande templo, né, de budismo tibetano aqui no Brasil. Mas, enfim, o fato é que a eubiose também, dando um outro exemplo, né, já está sendo, de uma certa forma, direcionada também, os que sobraram lá no movimento da eubiose, já estão se posicionando em relação a algumas áreas de segurança. Fora o povo do Trigueirinho, fora algumas outras pessoas que a gente pode nomear, infelizmente, nas pontas dos dedos. Quer dizer, não são muitos os grupos que efetivamente, eu concordo com o Saulo, estão tentando fazer alguma coisa. Tá? O Saulo falou que existem vários, né? Mas se a gente comparar os vários grupos que existem, né? A massa de habitantes encarnados que dormem, que basicamente são zumbis, espiritualmente falando, vamos ver que tem muito pouca gente para fazer muita coisa. O que é uma estação de luz? Isso que nos interessa, por exemplo, enfatizar hoje, agora, né? A estação de luz já é, a partir dos templos operacionalmente sendo iniciados, juntamente com as pessoas, ou sacerdotes e sacerdotisas, né? Que os acompanham nesse processo, as estações de luz já são os grandes parâmetros de proteção, inclusive física, no plano material, de vastas áreas que serão resguardadas dos processos de destruição que virão por aí. Seja através das campânulas magnéticas do Trigueirinho, e aqui eu faço questão rapidamente de mostrar a vocês uma das nossas pérolas, né? Em termos de bibliografia. Esse aqui é o glossário esotérico do Trigueirinho, né? Meu finado pai. E faço questão de mostrar rapidamente o seguinte: ali, na página 50, temos uma ilustração da chamada campânula magnética. Tá? Notem que efetivamente o quê? É uma estrutura de forma esférica, né? Que efetivamente vai funcionar como se fosse um campo de força para proteger efetivamente áreas mais ou menos grandes, né? De algumas localidades na América do Sul. Vamos falar mais de Brasil, né? Aqui, no mesmo livro, para quem ainda não se tocou de que eu não estou inventando nada, isso tudo já existe, e olha que esse livro aqui é da década de 90. Tá? Temos aqui a informação referente ao que é uma ilha de salvação. O que são ilhas de salvação? São os nomes com os quais, né, essas áreas a serem protegidas por essas barreiras magnéticas serão conhecidas no futuro. Tá? Com certeza, a área do Trigueirinho é uma delas, né? Na medida em que a gente possa efetivamente construir as nossas próprias estações de luz, né? E faço questão aqui de reverberar as palavras do Saulo. As estações de luz são ilhas de profunda tecnologia espiritual, antenas de transmissão e retransmissão ancestral, conectadas intra- e ultraterrenas, conectadas a comunidades intra- e ultraterrestres, com a malha cristalina do planeta. Podem ser ecovilas ou não. A Flor do Alto, por exemplo, não iria ter uma comunidade, a egrégora autorizou isso recentemente. E por que vocês acham, gente, que a egrégora autorizou a existência da comunidade?
é porque os tempos são efetivamente chegados e vai haver, juntamente com os perrengues, é isso que a gente tem que mostrar para vocês, é o copo cheio, não é o copo vazio. Todo mundo só enxerga o copo vazio. A nossa função é mostrar as benesses do copo cheio. O que é o copo cheio, gente? São as oportunidades de trabalho redentor para nós que queiramos ser os trabalhadores dos últimos dias. Tá? Nesse contexto, o próprio Saulo, na vez passada, no domingo passado, ele nos falou especificamente de forma de contribuir, forma de usar o tempo a seu favor, né? O principal que o Saulo precisa hoje, por exemplo, aqui na Sangha, vamos falar um pouco de Sangha, é o tempo de cada um, é o tempo de trabalho, de concentração, de foco, né? Ninguém está falando aqui de recurso financeiro, não, né? A gente está falando de ajudar a construir com o trabalho de cada um os elementos fundamentais que vão alicerçar a Flor do Alto, por exemplo, que é nisso que a gente está concentrado agora, né? Daqui a pouco vamos fazer a mesma coisa, né? Provavelmente lá com a sabedoria do luar, lá no norte de Minas, e por aí vai. Porque a ideia é essa, a ideia é que cada estação de luz sirva como uma grande estação retransmissora de energias potentíssimas ligadas à malha energética do planeta e que vão efetivamente fazer com que, por exemplo, volto a repetir, extensas áreas localizadas no entorno dessas antenas, invisíveis para alguns, né? No entorno dessas comunidades, dessas ecovilas, dessas estações de luz, esse entorno, portanto, será protegido magneticamente, porque existe uma correlação entre as campânulas magnéticas e as ecovilas que serão estações de luz, né? Porque, na verdade, as estações de luz vão precisar, pelo menos algumas delas, serem materialmente protegidas aqui no plano físico, né? Para que efetivamente possa haver, por exemplo, essa é a razão mais óbvia, né? Um mínimo de pessoas para que haja uma sementeira espiritual, uma sementeira de natureza física, né? De pessoas, se possível, altamente espiritualizadas, né? De pessoas que tenham feito algumas porções que seja de sua própria reforma íntima. Notem que eu falei porções da reforma íntima. Eu não ia falar nada disso. Por que eu sou levado a falar essas coisas? De vez em quando eu falo isso com o Saulo. A gente fala coisas que a gente não planejava e a gente deixa de falar coisas que a gente tinha planejado. Eu não tinha planejado falar essa história de porções de reforma íntima. Olha que interessante. Eu acho que nessas horas, o que se quer demonstrar, o que se quer ressignificar é a oportunidade em si. Eu já tinha, e o Saulo sabe disso, dividido com ele, por exemplo, alguma bibliografia de um livro francês, Georges Sorel, se não me engano, As 4 Eras da Humanidade, né? Les 4 Eras de l'Humanité. Nesse livro, o cara fala que agora, na Kali Yuga, por exemplo, temos a oportunidade ímpar de, com uma pequena fração da energia devocional que teríamos que dispor em oportunidades anteriores, em épocas da humanidade passadas, como a Satya Yuga, por exemplo, onde o quantum de energia devocional seria muito maior. Hoje não, na Kali Yuga, na Idade Negra, na Idade do Ferro, né? Precisamos somente de uma fração dessa energia devocional para conseguirmos o que comumente é chamado de salvação, o que comumente é chamado de ampliação da consciência, né? E aqui eu falo também de ampliação e aprendizado definitivo da capacidade da arte de amar de forma incondicional. Bezerra de Menezes fala muito da questão do amor, ele chega a implorar: amem-se, aprendam a amar-se uns aos outros, né? O voto crístico, né? Quero que você se ame como eu vos amei, nunca foi tão urgente, tão importante, tão relevante, tão fundamental, tá? Para elevarmos a nossa vibração, temos que trabalhar o chakra cardíaco, temos que trabalhar o que é chamado no ocultismo de cálice. Cálice é um tipo de estrutura que existe basicamente abaixo do nosso coração, segundo alguns tipos de instrução disponíveis, não é? Não se trata somente, portanto, de trabalhar a nossa mente, mas também o nosso coração. Precisamos compreender os processos da transição planetária e aceitá-los e resignarmos-nos em relação à sua face mais destrutiva, aceitar o quanto antes e trabalhar em consonância com essa aceitação é o nosso must, é a nossa necessidade atual,
tá? Por quê? Porque isso vai revelar uma forma de reação mais inteligente, mais consequente, mais original, mais exitosa, com uma maior probabilidade de sucesso, não do ponto de vista somente material, mas principalmente espiritual. O que está em jogo, gente, para muitos de nós, não falo somente de mim, dentro e fora da sanga, é a última oportunidade de vibrar o amor, é a última oportunidade de fazer a opção correta, é a última oportunidade de realizar o trabalho que combinou aí do outro lado, na outra porção mais elevada da vida, fazer aqui embaixo. Muitos de nós assinamos um livrão lá dizendo, nos comprometemos a fazer A, B e C, e ninguém está fazendo porra nenhuma. Essa que é a verdade, está todo mundo vacilando. Tá? Eu estou lá no meio, também tenho lá meus pecadilhos e dívidas. Não estou posando de santo aqui não, tá? Pelo amor de Deus, longe de mim. Saulo sabe disso. Então, quero deixar claro aqui que, independente do mensageiro, e aí eu peço, não matem o mensageiro. Você sabe que aquela história é verdadeira, né? Numa guerra, na época feudal, o cara que eles queriam que morresse era mandado como mensageiro da paz, né? Vai lá propor a paz para o cara. O cara quer te matar, ele vai matar você, que é o mensageiro, e enviar a cabeça de volta como resposta, né? Eu peço a vocês que não matem o mensageiro. Só trago aqui, gente, uma coisa que eu acho que é a minha verdade, a verdade do Saulo, a verdade de um montão de gente. Quando eu digo para vocês, 2029 pode haver uma terceira guerra mundial. E se isso acontecer, temos base de conhecimento para crer que a Terra, o planeta Terra, é que vai reagir a isso. Porque eles vão tomar... A consciência planetária que chamamos de Terra vai entender uma terceira guerra mundial como uma ameaça à sua própria existência e vai reagir à altura. Como? Através da transubstanciação, isso não tem nem nome. Tá? Alguns processos destrutivos sequer têm um nome, para vocês terem uma ideia. Tá? Eu levei algumas décadas para chegar a escrever umas 40, 50 páginas descrevendo o que ia ser esse ápice destruidor, porque algumas coisas nunca aconteceram, não há registro de alguns processos de destruição. Imagina uma cidade inteira sendo tragada, o solo implodir e a cidade ser tragada para o subterrâneo. É isso que vai acontecer em muitos lugares. Não é só tsunami, vulcanismo, terremoto, maremoto, escambau, não. Não é só apófis caindo no meio do Oceano Atlântico, escambau, né? Não é só, por exemplo, a inversão da polaridade magnética, que se acontecer num tempo geologicamente muito curto, também manda tudo muito para o espaço. Então, existem várias formas de a gente perder aqui os nossos corpos físicos. E eu falei na semana passada e volto a repetir, em função disso, existem milhões de naves intra, ultra e extraterrestres aguardando pelo nosso desencarne físico. Para quê, hein? Para prestar os primeiros socorros, para fazer o processamento. Opa, quem é trigo fica aqui, quem é joio vai para lá. É isso que vai acontecer. É exatamente isso que vai acontecer. Uma parte da nossa bibliografia ela fala disso. Existem livros espíritas, por exemplo, a trilogia da regeneração de André Luiz e Chico Xavier. Chico Xavier, como eu falei aqui da vez passada, escreve 80% do último livro. Ali definem-se, né? Por exemplo, datas que não são compartilhadas conosco, mas definem-se processos, trabalhos, tarefas, obrigações, né? Nosso lar, a tão famosa Nosso Lar, não é mais a colônia espiritual que foi retratada no filme, que tanto sucesso fez nos cinemas. Nosso lar hoje é um entreposto de envio de pessoas exiladas do planeta para a faixa etérica da Lua, de onde serão transportadas, por sua vez, por um bonde astral chamado astro intruso, planeta chupão, né? Hercólogos, como vocês queiram chamá-lo, né? E a coisa é tão complicada que o cara que previu a existência do Apophis, o José Maria Alencastre, por exemplo, não acredita na existência do Nibiru, como é chamado pelos sumérios, né? O tal do astro intruso, que só vai fazer essa função aqui. Vocês veem como é complicada a questão da transição planetária. Ou seja, o que vai acontecer? O desencarne massivo de um montão de gente? Não somente isso é só o início. O que vai acontecer é a peneira. Quem for trigo, muito bem, ótimo, meus parabéns, vai ficar aqui e vai dispor de uma pós-graduação espiritual, porque a Terra vai ser promovida dessa forma. Agora, quem foi exilado vai parar num planeta pior que esse. É disso que a gente está falando. A Bíblia traz isso de diversas formas. Aquela galera que vai ser jogada no lago
fervente, no lago em chamas. O lago em chamas nada mais é do que exílio planetário, tá? A diferenciação entre quem tem um 666 na testa ou no pulso, né, conforme Roger Bottini Paranhos, né, num livro chamado A Era de Aquário, por exemplo, se não me engano, lá no umbral, no astral inferior, já existem inúmeras milhões, bilhões de pessoas já marcadas e cada uma já devidamente adormecida, né? E elas todas estão em processo de serem embarcadas em naves ciclópicas de tão grandes que somente podem sair de lugares mais inóspitos, como a selva amazônica, nas faixas etéricas, que fazem uma só viagem, saem da Terra e vão para a faixa etérica da Lua descarregar lá seus 2 a 3 milhões de indivíduos, cada um cubículo dormindo. Tá? Indivíduos exilados do planeta que já estão sendo empilhados na faixa etérica da Lua há algumas décadas, e agora com uma intensidade, com um volume de operação de carga muito maior. Tá? O livro Abduzidos, do Robson Pinheiro, fala disso. Tá? Esse livro, essa trilogia da regeneração planetária também fala disso. Fala-se na existência de naves comboio, de naves de um tamanho descomunal que nunca estiveram na Terra, né? O fato é o seguinte, os ufólogos sabem disso, né? Uma das coisas que vai acontecer, porque vai se tentar de tudo, como falado no nosso encontro passado, isso tudo vai ter uma raiz aonde? Numa Terceira Guerra Mundial. Tá? E aí que existe, por exemplo, uma fala do Dr. Fritz, quando Chico Monteiro, que foi seu último mentor não, quando Chico Monteiro, que foi seu último médium, era vivo, ele morreu há um ano e meio atrás, em meio à pandemia da Covid, quando Chico Monteiro era vivo e trabalhava com o Dr. Fritz, o próprio Dr. Fritz me pedia muito que escrevesse logo o livro que eu estava escrevendo, mas se eu tivesse escrito, eu teria veiculado uma concepção um tanto errônea ou incompleta, que é a das áreas de segurança. Precisamos de pessoas de segurança para habitar as áreas de segurança, já vamos voltar ao assunto. Mas o Fritz dizia o seguinte, estamos tão desesperados aqui, do outro lado da vida, que estamos planejando uma aparição massificada para a humanidade. Estamos planejando pousar nossas naves no meio lá das principais cidades do Ocidente e do Oriente, de modo que todo mundo perceba que a gente exista, que a gente realmente existe, e vamos propor, né? Isso provavelmente vai se dar um pouco antes da eclosão de uma possível terceira guerra, e vamos propor, palavras do Dr. Fritz, né, que as pessoas optem pela paz. Então vai haver, gente, uma espécie de última cartada do lado espiritual. Alguma coisa vai acontecer que vai fazer com que milhões de pessoas efetivamente se transformem e consigam sublimar suas energias. Mas precisamos que bilhões com B de bola façam isso. A nossa impossibilidade, do ponto de vista realista, né? A nossa impossibilidade se baseia também na questão das quantidades. Ramatiz já respondeu diversas vezes a mesma pergunta: como evitar que isso aconteça? Ele e outras entidades disseram a mesma coisa. Se bilhões de pessoas, bilhões com B de bola, no mesmo momento, né, resolvessem sublimar suas energias animalizadas, sexualizadas, sublimar suas vidas de uma forma genérica, né, num comando único que fosse divino, e fazer com que pudesse ser gerado um quantum de energia que efetivamente pudesse aniquilar os efeitos kármicos deletérios das nossas opções coletivas passadas, isso poderia acontecer, a salvação do mundo, inclusive no plano material, poderia acontecer. Essa foi a resposta. Quem achar que realisticamente isso pode acontecer, beleza, ótimo, eu não vou jogar pedra, eu acho que tudo é possível, mas existe uma base fundamental, né, uma lei oculta que diz o seguinte, Gandhi disse isso, o amor de um só pode neutralizar o ódio de milhões. O amor puro de uma só pessoa, de um só santo, pode neutralizar o ódio, a raiva de milhões de pessoas. Isso quer dizer que se tivermos nessas estações de luz, por exemplo, a companhia de pessoas altamente espiritualizadas, a companhia de pessoas que efetivamente sabem o que estão fazendo, também do ponto de vista espiritual, vamos ter uma situação em que vamos efetivamente povoar essas ecovilas
Promovidas as estações de luz, portanto, né, através da construção de templos e da operacionalização desses templos, principalmente, vamos fazer com que essas estações de luz sejam povoadas pelos chamados de vida reta e digna, pelos mansos e justos, porque é disso que se trata também. Tá? Não vai dar para contar com, por exemplo, de forma realista, com a preservação de grandes cidades, por exemplo. Existem leis práticas que governam esse processo de fuga, né, de tentativa de sobrevivência física, né, que inclui a questão da permacultura, você não pode depender mais do mundo exterior, que inclui a questão, por exemplo, de você localizar com muita exatidão o que a gente chamava de área de segurança. Faço questão agora de complementar o que eu vinha dizendo. Áreas de segurança, gente, não existem sem pessoas de segurança. As pessoas da sangue e algumas fora dela, e algumas pessoas fora dela, enfim, os candidatos que pintarem e que forem resilientes e perseverantes no processo, porque trata-se também de processo seletivo, a vida é isso, a vida também é um processo seletivo. As pessoas que perseverarem e chegarem ao final serão, efetivamente, as pessoas de segurança que vão ter a oportunidade de transformar não só as suas próprias vidas, mas também as vidas daqueles que puderem salvar no processo, daqueles que puderem ser salvos, eu disse, no processo. Estou falando aqui de salvação física, inclusive, né? Porque as ecovilas que vão ser promovidas à estação de luz também vão ser celeiros físicos de alimentos, né? Vai haver uma salvação física, porque a ideia é prover de equipamentos, remédio e mantimentos, por exemplo, né? Frações de populações que a gente possa salvar. Ninguém vai poder salvar o mundo inteiro. Nem vamos poder operacionalizar nossas operações salvíficas, e aqui eu falo da questão da salvação meramente material, imediatamente após os eventos terminais. Vai ser preciso que, por exemplo, é o que eu acho, mas isso é mutável segundo as circunstâncias, mas creio que vai ser preciso que se passe algum pouco tempo que seja, para que haja condição mínima de a gente botar a cara para fora da toca e tentar fazer alguma coisa mínima que seja para ajudar os outros que precisam. Tá? Eu não estou nem falando aqui, por exemplo, da questão dos 3 dias de trevas, como falei na semana passada. Se a gente for botar tudo numa cronologia, fica extremamente difícil, né? Mas precisamos botar numa cronologia. O que vem antes? Vem mais uma pandemia por aí. Para quê? Para que as pessoas no mundo inteiro tomem vergonha na cara e busquem mudar a sua atitude interna e façam todas elas, se possível, uma reforma interior. Esse é o ideal das chamadas pandemias, das chamadas pragas que nos assolam. Não deu certo, não vai dar certo, aí sim vai acontecer alguma tragédia e vem aí uma terceira guerra mundial, 2029, né, segundo José Maria Alencastro, tá, e sua sequência de livros. Vamos notar que as previsões datadas, e note-se que é um dos únicos autores que data suas previsões, não são dele, José Maria Alencastro, são de um camarada chamado Mestre da Túnica Azul Royal, tá, que acertou já uma série de coisas dos processos do Brasil, por exemplo. Tá? Dentre outras, Lava Jato, eleição do Bolsonaro, reeleição do Lula e por aí vai. Né? Coisas que eram muito difíceis de acontecer anos atrás, quando foram previstas. Né? A ideia é muito simples. Os marcos temporais funcionam, portanto, da seguinte forma, gente. Tá? Se eles acontecerem com algum tempo de antecedência, anos, quiçá, né, se isso acontecer dessa forma, digamos que em 2027 aconteça realmente uma pandemia de uma praga pior que a lepra, que é uma doença de contato. Ok, e aí? E aí que, bom, se isso acontecer exatamente no ano 2027, vamos saber o que vem a seguir vai acontecer. 2029, Terceira Guerra, 2036, por exemplo, é o terceiro e último marco temporal, é a queda do Apophis, que é o tal do asteroide. E aí? E aí que isso nos força a pensar num horizonte temporal, nos força a trabalhar com uma perspectiva cronológica. Esse é o nosso desafio também. Tá? Na medida em que essa informação é ratificada, é confirmada por diversas outras fontes, e essa é a nossa realidade. Eu já conheci o Saulo com um pedaço das informações que eu tinha, ele já tinha outro pedaço bem maior que o meu, juntamos os pedaços, vimos que tudo combinava e começamos a perceber que conhecíamos outras pessoas, como Sheina, que trouxe mais um pedaço, como Isabel, que trouxe mais um pedaço, como fulano, ciclano, enfim, as pessoas foram trazendo pedaços de informação
E todos os pedaços confirmam a mesma coisa. Vai acontecer, vai dar ruim. No carioquês, né, no carioquês clássico, vai dar ruim. Ok? Isso vai dar ruim quer dizer o quê? Quer dizer que você vai dançar, se você estiver na frente do mar, no Rio de Janeiro, Ilhabela, onde quer que seja, Miami Beach, né? Sim, exatamente isso. Mas dentro de uma perspectiva de planejamento, porque eu acho que o mínimo que a gente pode fazer é tentar planejar. Eu sei daquela máxima, né? Deus, né? Deus põe, o homem dispõe, né? Não, é o contrário. O homem põe, Deus dispõe. E principalmente, né? O homem faz planos enquanto Deus se ri de sua ingenuidade, né? Mas aí é que tá. Eu estou falando para vocês usarem sua intuição, para vocês não pensarem só com o intelecto, mas sentirem com o coração. Aquilo que for sentido com o coração, e na sanga se fala muito, sentir no coração de fazer A, B ou C, de dizer para você isso, mais aquilo. Aquilo que for sentido no coração de vocês em relação a esse assunto é o que é. Não precisa concordar comigo nem com Saulo. Cada um tem sua potencialidade anímica ou a sua potencialidade mediúnica. Espero que seja mediúnica, de forma que vocês acessem as informações, né? O Munhoz já nos relatou que ele, com uma turma, já puderam efetivamente ver os campos de exilados lunares, os campos em que já alguns bilhões de pessoas já existem lá, os campos etéricos da Lua, né? O coração é a nossa bússola. O coração é a nossa bússola, ele pode ser usado como bússola, né? Aquela caixa de ressonância, que é chamada de cálice por uns, né? Que é chamada de flor de lótus no Oriente, pelos orientais, chineses, japoneses, tem vários nomes, né? É um repositório de energias divinas de natureza amorosa. É através da energia do amor, da devoção divina, que você consegue apagar todo um efeito deletério de natureza kármica negativa. Volto a repetir isso. Nessa fase de Kali Yuga, é preciso muito menos devoção ou aquele quantum, aquela quantidade de energia devocional, de energia derivada de nós e que é efetivamente destinada à adoração, à reza, à oração, à meditação, né? Aos processos espirituais como um todo, e efetivamente gera seus frutos, né? De forma direta e indireta, ok? Você sabe do que eu estou falando, né? Na medida em que usamos o nosso tempo, nossas palavras, nossas ações, nossos pensamentos, nossos sentimentos, mais para objetivos de natureza espiritual, estamos com certeza no caminho certo. Tá? Lembre-se disso. Na medida em que usamos o tempo para outras coisas, as coisas de Maia, perdemos esse tempo, que é nosso último recurso. Volto a chamar a atenção de todos em relação a isso. Tá? Começando a finalizar aqui a nossa participação de hoje, né? Vou me estender mais um pouquinho, peço a permissão a Saulo e a Angélica para complementar rapidamente alguns assuntos, né? Eu dizia aqui que existe um repositório de energia amorosa divina localizado aqui no nosso plexo solar, pouco abaixo do coração. O coração seria uma das vertentes, é como se fosse uma espécie de pirâmide ou triângulo interno, né? O plexo solar é uma outra ponta, né? É uma coisa não muito conhecida, mas é ali que acontece o processo de sublimação da energia que você cria dentro de você e que você leva a uma elevação, levar a elevar-se, fazer com que se eleve. A energia tem que ser elevada, a vibração tem que ser elevada, a vibração tem que ser sublimada e elevada. É disso que se trata. A separação entre joio e trigo é de natureza magnética, é de natureza eletromagnética, como queiram, é de natureza espiritual, do ponto de vista em que, por exemplo, o próprio Ramatiz usa muito o exemplo do magnetismo para dizer, olha, é como se eu passasse um ímã e toda a limalha de ferro dentre os detritos, né, fosse efetivamente a parte boa da colheita divina, o trigo. Tem que haver uma aspiração trabalhada pelo coração para que se crie esse magnetismo amoroso, para que se crie esse campo eletromagnético que vai habitar o nosso templo corporal, que vai habitar a nossa aura, que vai habitar o interior do nosso ser, de modo que nós possamos trabalhar essas energias, inclusive dentro de estações de luz, na condição de sacerdotes ou não, né? Vai ser o que tiver que ser, as circunstâncias assim o exigirão. Muita gente que não tem ideia do que é isso, né? De repente, lá na frente,
vai ser utilizada da melhor forma possível para fazer coisas importantíssimas pela humanidade, pelo planeta Terra. É preciso que existam pessoas da raça humana encarnadas no planeta para fazer determinados processos sem os quais o planeta explodiria, sem os quais não haveria colheita de nenhuma transição planetária, sem os quais não haveria colheita de nada. É exatamente disso que se trata, né? Trazendo a coisa toda para alguns poucos miúdos, né? E através da energia amorosa que se processa. A capacidade de amar incondicionalmente, né, tem que se aliar à capacidade da compaixão, da misericórdia, da vivência da compaixão, né? Temos que lembrar que a Flor do Alto é uma estação de compaixão, né? Temos que lembrar que os processos energéticos que vão ser operacionalizados lá com a ajuda de pessoas e templos, né, serão extremamente importantes, eu diria, essenciais, né, para a próxima civilização que vem aí. Não é para a civilização que está acabando. Olha o detalhe, é para a próxima civilização. E quem já trabalhar, quem já puder trabalhar aqui e agora, com saúde e família, por exemplo, na consecução desses objetivos, na construção dessa estação específica chamada Flor de Luz, lá no oeste da Bahia, por exemplo, com certeza vai se candidatar a ser parte ativa, parte integrante do que a gente chama de nova era ou nova civilização, tá? Em que tudo vai mudar, em que, por exemplo, os corpos não serão mais materiais, a próxima civilização, segundo Trigueirinho, segundo o próprio Trigueirinho, será etérica, né? O que significa um avanço dentro de algumas perspectivas que ninguém pensa, que ninguém reflexiona, né? Que ninguém elocubra, que ninguém reflete em cima, né? Já temos aqui na materialidade uma situação em que a ciência e a tecnologia pontificam. De que nos ajudou? Como é que nos beneficiou? Temos efetivamente, volto a repetir a mesma questão central, porque é disso que se trata. Temos maturidade espiritual para brincarmos de Deus? Para ressequenciarmos genomas? Para explodirmos bombas atômicas aqui e acolá? Para vomitarmos lixo tóxico de N formas, em N biomas? Não podemos fazer nada disso. A própria noção de progresso é uma ideia desviante, por exemplo, segundo Ayrton Krenak. Né? Leiam os livros de Ayrton Krenak, em que ele busca soluções para o fim do mundo. Estamos criando o nosso próprio fim do mundo, essa que é a verdade. A Terceira Guerra vai ser só a última tampa do caixão, ok? Na medida em que as próprias tentativas de lidar com a mudança climática revelam muito de nós, revelam uma face mais mesquinha, mais escrota, né? Infelizmente mais feia, tá? O que a gente pode fazer a respeito? A gente pode trabalhar para nos embelezarmos, a gente pode trabalhar para que não seja assim o tempo todo. Nosso inimigo não é o outro, somos nós mesmos, é a nossa parte mais baixa, a nossa parte inferior, é a nossa parte animalizada, é a nossa parte que precisa ser sublimada, que precisa ser trazida a juízo, que precisa ser trazida a julgamento, que precisa ser transformada. Cada um de nós tem essa parte que precisa ser sublimada. A partir do momento, e essa é uma outra chave que eu estou vos dando, a partir do momento em que a pessoa decide-se a efetivamente lutar contra a pior parte de si mesma, ela recebe uma ajuda extra do alto para efetuar uma batalha em que ela saia vitoriosa, em que ela obtenha a vitória, e a partir daí tudo muda. E a partir daí, né, vencido o inimigo do umbral, por exemplo, né, um processo iniciático tem início. O que se quer aqui, gente, é que as pessoas sejam iniciadas. A estação número 2, lá no norte de Minas, vai ser uma escola iniciática, o Saulo já falou disso. Mas tudo começa com a estação número 1, que é a Flor do Alto. Tudo é um processo seletivo, porque tudo também é um processo de natureza iniciática. Eu gostaria de lembrar isso a vocês. Tá? E para que as pessoas, por exemplo, falem de consciência, né? E falamos aqui de ampliação de consciência, por exemplo, né? Faço questão só de falar só desse outro livrinho aqui, Blavatsky, A Voz do Silêncio, o livro de Zian e o Fogo Interno do Homem. Trigueirinho fala muito dos fogos superiores. Trigueirinho, por exemplo, fala muito dos fogos cósmicos, de natureza iniciática. Olha o que a Blavatsky fala no texto dela. Isso aqui é século XIX.
As escolas dos mistérios do Antigo Egito ensinavam que o sangue era o veículo da consciência. O espírito do homem movia-se através da corrente sanguínea e, portanto, não podia se localizar em qualquer ponto particular do organismo. Por essa razão, esse mesmo espírito move-se no corpo com a rapidez do pensamento, de maneira que a consciência do eu, conhecimento do que se passa no lado de fora e a percepção sensorial poderiam ser localizados em qualquer parte do corpo, mediante um bom exercício de nossa vontade. Os iniciados consideram o sangue como um líquido misterioso, algo gasoso por natureza, que serviria como meio de manifestação do fogo na natureza espiritual do homem. Esse fogo, circulando pelos sistemas orgânicos, assimilando e vitalizando todas as partes da forma, mantém, assim, a natureza espiritual em contato direto com todas as suas extremidades físicas. O texto vai embora, fala de uma série de outras coisas, mas, por exemplo, a nossa ciência atual não correlaciona sangue material com a percepção do que a gente chama de consciência. Jung nos fala de consciência, subconsciência e supraconsciência, ou infraconsciência e superconsciência, tanto faz. Jung nos fala de camadas de consciência, né? Os orientais nos falam de um tipo de consciência em que o eterno é tocado, não existe mais tempo, espaço, existe o eterno agora, que é um processo que sequer conseguimos imaginar e conceber ainda aqui no Ocidente, né? Na medida em que conseguimos efetivamente passar por nossas provações específicas, porque é disso também que se trata, finalizo aqui falando delas, das provações, na medida em que consigamos superarmos, cada um de nós, as suas próprias provações específicas, receberemos a paga devida, a compensação devida em termos de novas provações, que são novas oportunidades, não se enganem. Eu estou equivalendo, sim, as provações a oportunidades, porque é isso que elas são, é isso que elas representam. Tá? Gostaria de terminar, então, minha fala de hoje com essa ideia fundamental. Provações, gente, são oportunidades de trabalho redentor. Lancemo-nos a elas, então, com vontade, com entusiasmo, com alegria, para que possamos dar conta de tudo, ou do máximo do que a gente puder fazer, com o coração na mão e fazendo sempre o melhor que a gente puder oferecer. Ok, gente? Agradeço a todos aí a paciência, tá? Na medida em que mais coisas venham, a gente vai apresentando aqui, tá? Fiz questão hoje de mostrar um outro livrinho, né? Temos aí mais de 70 livros já relacionados na nossa bibliografia, né? E vamos ter mais de 200, eu preciso dispor de mais tempo aqui para me dedicar à colocação, né? Que é manual de livro por livro, né? Quem puder efetivamente já ir se assenhorando de alguns textos, né? Quem puder já ir por conta própria, né? Lendo alguma coisa dessa bibliografia, se quiser, porque é uma bibliografia, reparem, que vale para o resto da sua vida. Garanto a vocês que, se vocês lerem, né, uma boa parte desses livros vão estar lidando com todas as informações e conhecimento pertinentes ao processo de transição planetária, não somente, como também aos outros itens dos nossos eixos de conteúdo aqui do curso Essential. Tá legal? Seja a questão da morte, do sexo, que são as grandes pulsões, né, segundo a psiquiatria lacaniana, por exemplo, ou junguiana ou freudiana, nós somos movidos por grandes pulsões de morte ou de sexo, né, com base em energias de morte ou de sexo e por aí vai, né? Na maneira como a gente reage à questão da morte, a gente situa o sábio ou o tolo. É hora de, efetivamente, a gente começar, por exemplo, a encarar a morte como ela realmente é, né? Como uma passagem, não como fim de nada. A morte não é fim de nada, muito menos da própria consciência, quanto mais da vida. A Isabelle me pergunta aqui por que livro começar. Eu começaria pelo glossário esotérico do Trigueirinho, esse livro que eu mostrei aqui, vou mostrar de novo, né? Esse livro aqui, tá? Glossário Esotérico do Trigueirinho. Essa edição aqui é de 94, mas tem várias edições da editora Pensamento, ok? É uma boa forma de iniciar, dentre outras, tá? Eu passo aqui
a minha palavra ao Saulo, Angélica, né? Porque acho que podia falar mais, tal, mas eu temo encher um pouco o saco das pessoas, porque a gente fica um pouco monotemático nessas histórias, entendeu? É muito chato falar sempre do mesmo assunto, né? Então, eu combinei com o Saulo que só vamos falar de tensão planetária mais uma vez, né? Não vamos encher o saco de ninguém com essas histórias todas, né? Então, todo o tempo, né? Mas eu faço questão aqui de terminar respondendo também, lembrei agora, a pergunta do nosso querido Alex, não é isso? É Alex o nome dele, né? Eu falei de questões relativas à finitude da vida, questões de morte, mas também de amor. Mas, afinal de contas, levando-se em conta, vou refazer a questão dele, né, de uma outra forma. Levando-se em conta, por exemplo, que a ignorância pode ser uma bênção, não seria melhor não saber de nada? Seria melhor esquecer essa história toda? Não seria melhor? Talvez sim, para algumas pessoas, né? Mas eu quero crer. Se você está me ouvindo, querido ou querida, já era. É porque você tem que saber sim. Por alguma razão alheia à minha vontade, mas que combina com a sua vontade, querido ou querida, você tem que saber. E aí, o que vai se apresentar para você não é mais a opção da ignorância. Você não vai poder mais enfiar a cabeça no buraco como faz lá o avestruz. Não rola mais. Tá? É preciso coragem, dizia Guimarães Rosa. O que a vida quer da gente é coragem nessas horas, né? O fato é o seguinte: a vida vai exigir, exigir de você um posicionamento para que você possa ser no futuro, quem sabe, um farol que vai direcionar outras pessoas para lugares, situações e condições mínimas de sobrevivência até. A ideia é sermos todos, no futuro, as chamadas pessoas de segurança, que não só têm noção de tudo que está acontecendo, porque em meio ao caos, como dizia Ramatiz, precisaremos daqueles e daquelas que não desfaleçam, que não desmaiem frente aos acontecimentos, frente ao que virá. Então, não é só uma questão de você conhecer, uma questão de você aceitar, de você sentir, de você, basicamente, tratar tudo também com, basicamente, os alicerces do coração, a energia do amor. Tá? É aí que a gente vai perceber com clareza extrema, como o amor age. É nesses perrengues extremos que o amor aparece, como fraternidade, como solidariedade, como aquela pessoa que simplesmente dá aquele alimento, aquela água, aquele remédio que vai salvar a tua vida, simplesmente, né? Isso não vai poder ser feito à torta e à direita, infelizmente, porque eu creio que, realisticamente, não vamos dispor de tanta gente assim. Mas aqueles dentre nós que puderem efetivamente dedicar seus últimos anos de vida a uma tarefa tão nobre quanto essa, de divulgar o que vem por aí, e, se pudermos estar vivos, né, para participar, aí sim, fazermos parte de uma estação de luz no futuro, para podermos ter, quem sabe, uma função mais efetiva, né? Um plano de atuação mais efetivo, ou coisa parecida, aqueles que estiverem vivos até lá, eu falo de mim mesmo, tá? Eu quero fazer com que todos notem que, portanto, trata-se de uma oportunidade. Mas quer dizer o quê? Isso quer dizer que viver o perrengue vai ser oportunidade? Exatamente isso. Viver o perrengue será a grande oportunidade se você souber como vivê-lo, se você souber se preparar para ele. Aí chama a atenção de novo, aquela máxima antiga que diz assim: reze pelo melhor, prepare-se para o pior. É a nossa situação. Você gostaria mesmo que acontecesse isso? Eu não. Se você me perguntasse, você gostaria mesmo? Você parece fã desse tipo de transição planetária radical, né? Não é o caso, cara, porque vai ser muito ruim. Vai ser o ó, tá? Vai ser um cu, ok? Mas assim, se tem que ser um perrengue pelo qual a gente vai ter que passar, diz o sábio oriental que a gente tem que saber como passar por ele. E se a gente puder passar com um alto estado de vibração o tempo todo, que nem aquele médico que está lá no meio da África, né, salvando um montão de vida, se expondo dia e noite a um montão de micróbios, de bactérias, de vírus, e o cara não cai doente em momento algum, parece sei lá, não há explicação científica para aquilo, porque não há mesmo, a nossa ciência não alcança. Assim como a nossa ciência não alcança tudo que vai acontecer conosco, em termos físicos e extrafísicos. Então, gente, o principal dessa nossa conversa, a ideia principal é a da oportunidade. O perrengue futuro será uma oportunidade santa e abençoada para alguns.
Essa é a grande verdade, tá? Espero que seja para mim também, tá? Não só para Saulo e Angélica, que são bem mais novinhos que eu, né? Essa que é a verdade, tá? Espero que eu chegue lá também. Gente, muito obrigado por tudo, pela paciência de todos, né? Passo a palavra agora para o Saulo e para a Angélica, né? Dando um grande abraço a todos, né? E, portanto, pretendendo responder essa pergunta, né? Só complementando um pouquinho mais, percebi que não falei tanto a respeito quanto deveria, essa que é a verdade, né? Alexandre, Alex, né? O fato é o seguinte: precisamos saber, porque essa é uma oportunidade que tem que ser reconhecida como tal, né? E se a gente escolhe deliberadamente ser ignorante a respeito de tudo que vem por aí, principalmente agora que você que me ouve sabe que isso tudo existe, pelo menos enquanto possibilidade, vai acontecer com você, querido ou querida, porque é uma resposta para todos. O que aconteceu comigo? O que aconteceu comigo? A vida foi me dando respostas individuais para mim mesmo, respostas pessoais para mim, para Enéas. Agora, por exemplo, a ativação da sabedoria do lar, né? Eu chego lá e o Saulo me fala assim: pois é, né? Em 2027 vem aí uma praga pior que a lepra. No dia seguinte, uma outra pessoa que o Saulo não conhecia, até conhecia, né? Acho que chegou a conhecer, mas nunca conversou sobre isso nem nada. Eu não conhecia tal, a dona Anísia falou a mesmíssima coisa. Ainda trouxe para jogo a data de 2036, né? Não, não, nem vi nada. Pois é. O fato é o seguinte, gente. Esse tipo de informação já virou uma espécie de segredo de... O que houve ali? Saiu? Bom, vou continuar. Essa espécie de informação já virou uma espécie de segredo, aquele segredo de que não é mais segredo. Como é o nome daquela expressão mesmo? Segredo de polichinelo, obrigado. Ou seja, um segredo que não é mais segredo, né? Na medida em que essa a minha proposta para vocês, na medida em que vocês já tenham memorizado algumas datas de marcos temporais, quando eles acontecerem, vocês vão ter certeza de que o que vem depois efetivamente vai acontecer. É um processo muito simples, tá? Então, creio que efetivamente é mais inteligente e efetivamente, do ponto de vista intuitivo também, meu coração me indica que é a hora de sermos corajosos e lidarmos também com essa possibilidade terminal, por mais infeliz, né, que seja, né? Faz parte da nossa missão de vida, de todos nós, não só da minha, mas da sua, de todo mundo que está me ouvindo agora. Essa é a grande verdade, ainda que a gente não queira admiti-la hoje, aqui, agora, né? Março de 2023, né? Talvez a gente venha admitir isso com todas as letras no futuro, né? Ok. Gente, muito obrigado mais uma vez, vou finalizar por aqui, tá? Depois o Alex, se quiser, me procura no privado e a gente conversa mais, tá? Um grande abraço a todos. Peço algum perdão aí pelo fato de ter me estendido um pouco mais, né? E passo a palavra agora a Saulo e a Angélica. Grande abraço a todos, um grande beijo a todos. Namastê. Gratidão, professor Enéas. Vocês me ouvem bem ou não? Só para eu saber, porque a nossa internet está... Todo mundo ouve bem? Então tá. Porque a nossa internet ela tem oscilado muito aqui. Beleza. Queria até falar com os olhos fechados, mas não vai ter jeito, porque senão eu estou falando de olhos fechados e a internet já caiu faz tempo. E aí eu eu não vou nem saber. Bom, existe um paralelo a ser traçado com relação às questões do que nós precisamos fazer e a forma como ela chega e é colocada para o ser humano comum. Porque tudo que se precisa fazer é sempre a forma correta, benevolente, generosa, que já é a forma de um ser humano que já tem uma consciência elevada, que já tem uma autopercepção, um autoconhecimento elevado. O que esse tipo de conhecimento precisa trazer ou aprimorar
é a oportunidade da percepção de que a ação é justamente a força motriz que vai elevar o ser encarnado à sua própria consciência e status quo de ser. Então, quando a gente ouve a, as instruções, sejam amorosos, usem o coração como bússola, vamos falar de amor, vamos nos autoconhecer. Essas instruções, elas já deveriam ser parte do próprio ser aqui. Elas já deveriam ser o que o ser está buscando. Então, de certa forma, oh, Enéas. Então, de certa forma, eu não me preocupo muito, né, quando o Enéas trazia as questões dos lugares de segurança, eu me recordo em uma dessas conversas que eu falei assim com o Enéas, falei assim, Enéas, não importa onde você está. Se aconteceu, se não aconteceu alguma coisa, você pode estar na beira do penhasco, você pode estar mergulhando em um tsunami acontecer na sua frente. Porque as energias que nós lidamos, principalmente nessas transições de eras e de processos ultraplanetários, são energias que não seguem muito as regras da dualidade e da consonância aritmética, talvez indo-arábica. Não segue uma plataforma numerológica de... Entenda que, da mesma forma que o espírito daquele pássaro é retirado antes que o corpo dele se exploda em chamas durante um incêndio florestal, assim também é a misericórdia divina com aquele, com aquela que é justo. Morrer não é sofrer. Nós aprendemos que a morte é algo triste e dolorosa. Na realidade, quem morre é o corpo. Não é você. Você não morre. A sua transição, e ela continua perene, suprema. E eu me lembro que eu falei com a Enéas assim, que importa? Se é na minha casa, se é na Flor do Alto, vai cair um meteoro, vai todo mundo explodir do mesmo jeito, uns vão sobrar, uns não vão, como é que é o esquema, né? E daí vem a consciência do serviço. Não sei se vocês se lembram, mas se vocês não se recordam, a gente pode ressuscitar os estudos que nós fizemos dos 10 estados de consciência, aonde fica claro que a consciência do serviço é a consciência do Buda. É um prazer servir. Não faz mais do que a obrigação de todo aquele e aquela que se tornou mestre servir. Ora, o que isso tem a ver com o que eu estou trazendo aqui para vocês, dando uma mastigada nesses chicletes que o Enéas trouxe aqui para nós? Assim como todos os animais são georreferenciados pelo eletromagnetismo, assim também é o ser humano. E vamos conectar a bússola do coração a esse eletromagnetismo que pulsa e conduz você a algo, a alguém, a algum lugar, uma percepção
Todos os animais seguem os seus fluxos naturais. Os pássaros no céu estão seguindo os seus fluxos, fazem os seus voos sazonais. Os peixes circulam por entre as correntes marítimas, que também são elétricas. Todo o nosso corpo emite os impulsos elétricos, as energias divinas e as novas energias contextualizadas dentro dos processos da nova era são eletrônicas, metatrônicas, trônicas, estamos recebendo impulsos constantes do tom. O que nós... Voltei? Voltei? Aloha, eu não sei se todos me ouvem. A gente te ouve, mas não te vê direito. A imagem está congelada. Pessoal, me ouvem? Sim. Opa. Então, o que nós estamos fazendo com essas referências eletrônicas? Nós começamos a não segui-las, porque temos uma mente que coordena estes impulsos magnéticos para que nós consigamos algo na consciência do pequeno eu. Agir com o coração, coragem, como também foi citado, deveria ser o estado natural do ser. Agir em compaixão deveria ser o estado natural do ser. Aceitar em profunda amorosidade deveria ser o estado natural do ser. A questão é que nós não estamos conectando. Nós não estamos conectando o coração à ação. Quando Enéas fala que o Bezerra de Menezes diz: amem-se, aprendam a se amar, é porque essa é uma urgência do ser humano em compreender-se natureza coletiva. E só para finalizar, o Enéas fez a
brincadeira de que a humanidade é uma creche ou ensino fundamental, a questão da consciência, ainda é mais para a creche do que o ensino fundamental. Ainda tem muito que aprender. Todos nós, inclusive eu, todos nós temos muito a aprender com a consciência do ser humano. É por isso que nós encarnamos neste planeta. Para podermos compreender as outras formas de vida e termos em nosso registro akáshico a oportunidade do trabalho e a compreender como é se jogar de um abismo e recomeçar algo do zero, colocando toda a sua encarnação em risco, o teu processo e o teu progresso espiritual em risco. Outro dia eu coloquei um texto em um dos grupos, que foi até a Baia que me recordou dele. É um texto até espírita, e eu gostaria de finalizar, não lendo esse texto, mas quem tiver interesse eu posso encaminhar depois. Eu encaminhei no Hub de Líderes outro dia, que a consciência humana ela tem uma visão errada sobre o que os avatares fazem nessa Terra. Só que o trabalho que é dado, ele só é dado a quem efetivamente vai conseguir suportar a carga do peso desse trabalho. E eu já disse algumas vezes, e repetirei a vocês aqui, que o meu fardo é muito leve. Vocês não fazem ideia do quanto o fardo é leve. Mas, porém, esmagaria um ser humano comum com certeza. A elevação da consciência faz parte do progresso. Instruamo-nos uns aos outros para que exerçamos com propriedade a rendição para a glorificação do caminho da salvação, júbilo eterno divino em nós, iluminação, transfiguração, ascensionamento. Peço desculpas à câmera desligada, porque a internet realmente não está conseguindo aqui, mas me coloco sempre à disposição para que nós compreendamos de uma vez por todas que não importa como, quando, onde. O que importa é o que eu estou fazendo por mim mesmo agora. Essa é a consciência das formigas. Essa é a consciência dos pássaros. Essa é a consciência das abelhas. Se eu faço e eu tenho a consciência de que o meu irmão e a minha irmã estão fazendo, então está tudo certo e não vai faltar mel para mim. Muita luz, muita paz, muita bênção. Que todos nós sejamos livres da prisão da autoignorância, para que possamos, de uma vez por todas, acendermos em pura luz divina, consciência que somos aqui.
Namastê. Namastê, pessoal. Muita paz. Namastê, pessoal. Namastê, namastê. E uma foto, né? É a foto. Cadê a foto?